convidado de hoje atua no segmento de veículos premium há mais de 25 anos. Fundou a Vanguard em 2004 em Belo Horizonte, que hoje se destaca entre os principais players do segmento de alto luxo e super esportivos no Brasil. Seja muito bem-vindo, Fernando Duran! Olha o homem aí, ó. Boa noite. Rapaz, mas que negócio é esse? Você veio com um Hammer aqui para São Paulo, por isso você ficou preso no trânsito? Fiquei preso, na verdade, fiquei preso no espaço aéreo. Aí, Tenho que pronto. pousar, saí de Belo Horizonte hoje cedo, mas o voo atrasou 1h30, mais 40 minutos para conseguir pousar em Congonhas, então desculpa o atraso. Caramba! E precisa dar os parabéns para nossa produção, porque na semana de Grande Prêmio do Brasil, que estourou em todos os canais de audiência, nós temos aqui alguém especializado em marcas de luxo, em carros de luxo. Fala um pouquinho desse mercado e como é que você começou nele. Obrigado pelo convite. Gente, é um prazer estar aqui. Então, eu comecei em 1999, tem 25 anos que eu trabalho no mercado, no segmento premium. Sempre trabalhei e foi por acaso. Eu, como a grande maioria dos homens e crianças, sempre gostei muito de carro, de automóvel, desde de criança. Então, num episódio onde eu fui trocar o meu carro, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos. Então, com 18 anos, eu já fui trocar o meu primeiro carro para o segundo carro. Cheguei numa loja, batendo papo com o dono da loja, perguntei se não tinha uma vaga para trabalhar. Ele falou, tem um vendedor saindo no final de semana. Isso era uma sexta. Você quer começar na segunda? Aí comecei na segunda e aí não saí mais. Atuei já em outros mercados, em vários negócios diferentes, mas o automóvel ficou no sangue mesmo. Mas você começou lá, era uma agência normal? Era uma agência de usados normal? Devido às proporções da época, já era um mercado premium para a época de 99, que hoje tem muito mais carro alto premium, de alto luxo no mercado. Mas na época, proporcionalmente, já era um de alto luxo. Ô, Fernando, eu vou pedir para você só aproximar um pouquinho mais o microfone para que a gente consiga te ouvir com clareza. E me fala uma coisa, nós estivemos agora em Chicago e o Davi se apaixonou por um carro, lá $70 mil o carro nos Estados Unidos. Nós vimos o mesmo carro aqui no Brasil, R$1.600.000. Nós temos uma taxação alta, nós temos todo um custo alto de produção e de importação. Como é que é o mercado de venda de carros de luxo? Como é que você vê isso? O que você projeta dentro desse mercado para os próximos anos? Que cresce constantemente, né? Mas ainda existem muitos entraves e muitas dificuldades, né? Sim, existem algumas variáveis nessa comparação do preço do carro fora, na Europa, nos Estados Unidos, para o Brasil. Na conta grossa, quando você pega o carro lá para se fazer uma importação, você multiplica vezes 2,3. É o custo tributário, mais logístico, alfandegário, até você conseguir colocar no Brasil para venda. Mas também existem várias situações onde as marcas e os fabricantes que têm operação no Brasil, como Mercedes, Land Rover, BMW, elas e a Porsche também subsidiam o carro no Brasil. Então, se você fizer a conta hoje, dependendo do modelo da Mercedes ou da Land Rover ou da BMW, vezes o câmbio, praticamente dá o mesmo valor aqui. Você pega uma Mercedes Série C de entrada, vezes o câmbio, ela custa mais barato aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Olha só. E aí, quando você faz a importação direta de carros específicos, igual a gente trabalha alguns modelos também, aí você multiplica vezes 2,3, que a carga tributária pesa muito. O custo Brasil. E aí, falando disso que você falou, como que eu enxergo o mercado a longo prazo, eu falo assim, especificamente no mercado de automóvel, o brasileiro não tem jeito, não é jargão. O brasileiro gosta muito de automóvel. Ama, né? Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar que todo mundo, mas crise econômica, o dólar subiu, o carro mudou de preço, pandemia. Covid, pandemia. Cara, a pandemia foi loucura, né? O dinheiro, ele troca de mão. O dinheiro, ele não evapora do mercado. Pelo menos em 25 anos. Não deixa de existir, né? Já passei umas três crises mundiais aí. Em 25 anos, o dinheiro não deixou de existir. Às vezes, dá uma paradinha, o pessoal põe o pé no freio, segura um pouquinho para ver o que vai acontecer. E vida que segue. Se alguém está quebrando, alguém está ganhando dinheiro. Então, no mercado de automóvel, especificamente, sempre vai ter alguém com desejo de comprar um carro. É um sonho de muita gente. O Brasil é muito grande, são 220, 30 milhões de pessoas, que vai ter gente querendo comprar
comprar carro. E o mercado de luxo, historicamente, ele só vem crescendo. Sim. Ele só vem crescendo em todas as marcas, seja na moda, seja na construção civil, seja no automóvel. Então, eu falo com muita tranquilidade que eu não vejo o mercado, nenhum dos mercados de luxo se retrair, chegue minimalismo, saia minimalismo. O mercado continua, o dinheiro troca de mão e a gente segue em frente aí há 25 anos. E a Vanguard, ela é especializada justamente em carros super prêmios. Ou seja, às vezes são únicos, às vezes você traz um modelo que é único. Sim. Que você, de repente, trouxe uma unidade ou poucas unidades. Alguns eu percebi que também são carros seminovos, né? Só que, de novo, de altíssimo luxo. E como é que é essa proporção? Você atua também nessa intermediação aí dos carros e também faz as suas importações? E quem é o seu cliente? Tipo, é aficionado por carro? É um novo rico? É o MC? É o cara que quer deixar como um troféu ali na garagem dele ou na sala dele? Como é que você consegue traduzir para a gente quem é o seu público hoje do carro? Inclusive, a loja que você tem lá é um shopping center, né? Quantos metros quadrados tem aquilo ali? Se o pessoal pudesse mostrar, o pessoal da produção, tem aonde ver ali? Tem sim. Tem. No site ou no Instagram, para a gente achar mais fácil? No site é mais fácil. É mais fácil? No site tem foto. Que é vanguard.com.br? Isso. A gente tem hoje 7.500 metros de loja. 7.500 metros de loja. Isso, a gente trabalha cerca de 120 veículos. O nosso foco realmente são veículos especiais, premium e super esportivos. Mas, dentre os 120 veículos, em média, que a gente trabalha, eu falo, qual que é o... Às vezes tem muita gente que só enxerga o carro super esportivo, a Ferrari, porque os outros, às vezes, ficam apagados. Mas, na verdade, qual que é o foco nosso? Carros de qualidade. Carro de alta qualidade. Então, não importa se é um carro de 100 mil, ou um carro de 10 milhões, ou a gente já chegou a vender carro de 20 milhões. Não, mas tem carro de 100 mil lá? Olha que legal. Vezes... Pô, então dá pra eu ir lá. Nós estamos, inclusive, vendo as imagens. Mas financia? Isso é que eu quero saber depois daqui a pouco. Mas olha ali. E aí, o que eu falo? A minha linha de trabalho, primeira linha de corte, o carro tem que ser de alta qualidade. Não necessariamente ele tem que ser caro. Por quê? Por exemplo, o meu cliente de carteira, que realmente consome o veículo prêmio de alto luxo, às vezes ele tem um filho de 18 anos que está tirando carteira e precisa de um carro de entrada, ou para o motorista, ou para a mãe, ou para o carro do dia a dia. Então, eu não tenho esse filtro de valor, eu tenho o filtro da qualidade. O meu cliente que ele compra um carro de 5 milhões, às vezes ele precisa do carro de 100 mil. Sim, e também tem os novos clientes que vão chegando ano a ano, que ele vai entrando, ele quer às vezes ter experiência de comprar na Vanguard. Sim. Ele chega num carro de 150, 200, vai trabalhando, vai evoluindo, os anos vão passando e ele vai crescendo em termos de valor imobilizado no carro. Na pandemia eu tenho um caso clássico que um cliente ele chegou num HB20, cerca de 50 mil, e com 2 anos, durante a pandemia, o negócio dele cresceu demais, ele trocou de carro várias vezes nesse período. Em 2 anos ele estava num carro de 3 milhões, numa Ferrari. Uau, então, ele passou legal, de HB20 para BMW, para Porsche, para outro. Não, mas peraí, agora eu fico O interessado. que esse cara faz? O que esse cara faz? esse cara é faz, legal? meu Deus do céu? Que isso? O cara, né? Ele trabalha com montagem de estrutura para supermercado. Que legal. Que legal. E durante a pandemia... Só o supermercado. Só o supermercado funcionava, né? E durante a pandemia o negócio dele cresceu absurdamente. E foi um cliente que chegou no HB20 e 2 anos depois estava numa Ferrari. Então, a linha de corte do valor é igual eu falo, eu não tenho. Eu tenho a linha de corte da qualidade. O carro tem que ser de altíssima qualidade. Sensacional. Legal. Fernando, eu tenho uma pergunta para você, que a gente estava falando agora com a Jaqueline e ela falou sobre concorrência. E ela falou, não, porque eu tenho a concorrência online, tenho concorrência de outras pessoas também. Eu queria saber, nesse mercado de alto luxo, como é que você vê a concorrência? Porque, com certeza, é aquela coisa, né? Quem se destaca toma porrada. Né? E vocês estão muito destacados, vocês são, se não a maior loja, uma das maiores lojas do Brasil, nesse nicho, né? E eu queria saber como você, como empreendedor, enxerga a concorrência, outras lojas que estão no mesmo segmento, ou elas estão tentando pegar os seus clientes ali de todo lado, porque esse não é um cliente que tá pouca gente em cima, né? Tá todo mundo ali querendo pegar esse cara. Fala um pouquinho sobre isso para mim. Isso é uma coisa que eu falo, que eu acho que eu sou
talvez o único no Brasil que enxerga dessa forma. A questão de concorrência, disputar o cliente. Eu falo que existe concorrência quando você tem um cliente e 3 pessoas vendendo, por exemplo. Então, você tem 3 vendedores para um consumidor. O mercado de carro são milhões de pessoas no Brasil comprando carros todos os meses. E eu falo com muita propriedade, mas com muita propriedade mesmo, que tem muito mais comprador querendo comprar do que vendedor preparado para vender. Boa. Como o mercado de luxo, a grande maioria das pessoas, elas não precisam do carro, por exemplo, no meu caso, de imediato, porque às vezes a pessoa precisa de um carro para trabalhar amanhã e tem que resolver rápido. Um carro esportivo ou um carro prêmio, a pessoa não precisa daquele carro naquela hora. Então eu vejo, e eu tenho vários clientes, e às vezes eu me dou com isso também, que o cliente ele tá ali, à deriva, ele tá comprador, mas ele não tá procurando para comprar. Então se você chegar, né, souber interpretar, ler o tempo dele e, a grande maioria das vezes, resolver tudo para ele de uma forma prática, entregar resolvido, o cliente compra. Sim. Então eu vejo muito isso no mercado, de clientes querendo comprar, não tendo retorno da equipe de vendas, não sendo bem atendidos, e às vezes eles estão à deriva aí 3, 4, 5 meses no mercado. Faltando algum profissional bom de vendas para cuidar desse cara, né? Então eu não falo muito em concorrência. Às vezes talvez uma concorrência, que não é o meu caso, às vezes é uma concessionária de uma bandeira premium como uma BMW, que aí você tem uma commodity, uma X1, todos têm uma X1. Sim. Mas no meu caso, às vezes os carros são mais específicos. E não necessariamente também, às vezes tem um estudo de um canal, de uma mídia de automóvel, que 70% dos clientes não compram o primeiro carro que ele pensou. Eles mudam de opção de carro. Então eu falo isso assim, a questão da concorrência. Eu não vejo o mercado, realmente às vezes o mercado está buscando os clientes que já são de carteira, mas a nível de Brasil tem vários clientes que não são meus clientes ainda, que não estão sendo atendidos. Você tem sempre cliente novo então entrando. Sempre tem cliente que novo. legal.